Capítulo 501 Forjar o braço do unicórnio. À beira do riacho, ao acordar, Sofon verificou o forno, após uma noite secando, estava mais firme. Pegou uma palha seca, acendeu e colocou no forno, depois troncos grandes, para aumentar o calor e secar a argila úmida. A porta abriu, Liu Ymun saiu com Mao Cao e chamou, Sofong, café da manhã. Sente-se. Van convidou doce, com colher de madeira. Serviu guisado, hoje comeram veado da Sibéria com cogumelos de galinha. Liu Ymun comeu e disse, este sabor é ótimo. Quantos dias dura a carne? Sofon perguntou. Nugo nugo. Van cheia fez gestos. 10 dias? Então caçar não é urgente. Vendo ela acenar, Sofong aliviou, podia focar em ferramentas. Após o café, cada um com fole desceu. Sofong, esses grãos pretos viram ferro. Liu Ymun mexia grãos na folha. Claro, mas é trabalhoso e baixo rendimento. Respondeu. O que fazer? Jogar direto. Van apontou o forno. Não, é simples, mistura ferro e carbono 4:1, seca. Disse. Liu Ymun revirou os olhos, Praxer não era simples, o processo matava. Ele esmagou carbono, misturou 1:4, pôs em jarros de barro. Colocou no segundo nível, o fogo os cobriu. As garotas jogaram lenha, chamas cresceram. Bem, comecem a soprar, só paramos à noite. Ele falou ao ligar fole no tubo. Ok, vamos. Liu Ymun murmurou. Perguntou, Sofong, disseste parar só à noite? Sim. Seus olhos brilharam travessos. Todos riram. Ah, sua cara deve ser meme. Certo, legenda, quem sou? Onde estou? O que faço? Gênios, todos Tuni. Tosse, brincadeira, mas podemos revezar, o fole não pode parar. Ele disse. Achei simples demais. Liu Ymun baixou cabeça, braços doeriam. Comecemos. Ele gritou, bombeando fole, chamas subiam. Vamos. Van mordeu o lábio, arregaçou mangas, bombeou mais. Crack. Fuú. Troncos estouravam, vento assobiava. As irmãs cerraram dentes, bombeando forte. Não errado, também sinto. Van arfou. Descanse, faça água com mel. Ele disse. Ok. Ela largou o fole e subiu. Logo voltou com um jarro e copos de água com mel. Van, me alimente. Ele pediu. Ok. Ela corou, ergueu o copo, abra. Ah. Ele abriu boca. Ela despejou água com mel e limpou lábios. Glup glup. Ele engoliu e disse, mais. Ok. Ela despejou o resto. Liu Ymun rangia dentes, irritada. Irmã tu, descanse, beba, eu bombeio. Van falou suave. Sentou e pegou fole. Ok. Liu Ymun bebeu água com mel, aliviando garganta. Irmã tu, descanse, depois Ymun troca. Ele disse. Ok. Ela respondeu. Arf arf. Liu Ymun bombeou mais rápido. Mao Cao, brinque. Van falou. Au. Mao Cao ergueu pata. Irmã tu, alimente Mao Cao, talvez com fome. Ela pediu. Sem problema. Liu Ymun pegou Mao Cao pelo cangote, ele acalmou como cão bêbado. Capítulo 502 Aqueles grandes cascos de porco. Liu Ymun saiu da cabana, fechou a porta principal para evitar que Mao Cao descesse e causasse problemas. Ela acabará de dar a Mao Cao uma folha fresca, suficiente para saciá-lo. Liu Ymun sentou-se perto do forno e disse, Liu Ymun, já pode descansar. Clac clac, ela ergueu uma tigela de cerâmica e bebeu água com mel em goles grandes.
Não beba tão rápido, pode engasgar. Liu Y Tu repreendeu. Ela suspirou, tão refrescante. Não precisa, não estou cansado. Sofong respondeu sem emoção, não havia passado nem meia hora, para ele isso era só o começo. Que anormal. Liu Y Mon exclamou, sem notar fadiga em Sofong, pelo contrário, abanava cada vez mais rápido. Quando descansar, deixe Van continuar, revezar ajuda a durar mais. Sofong organizou calmamente. Está bem. Liu Y Mon respondeu firme. Sofong, você não vai descansar? Van perguntou preocupada. Aguentar mais 2 horas não é problema. Sofong sorriu confiante. Seu corpo estava fortalecido, resistência incrível, caso contrário não teria escolhido esse método de forja. O tempo passou ocupado, mais de 2 horas depois, suor cobria sua testa, suas mãos vermelhas e doloridas. Sofong, descanse, eu continuo. Van ordenou severa. Está bem. Sofong exalou calmo, esperando a jovem começar a abanar para parar. Bebeu mais água com mel, era o terceiro jarro preparado por ela, o calor do forno encharcava os 4, deixando-os muito sedentos. Olhando para o drone, Sofong hesitou mas tirou sua única camisa de pano, revelando músculos firmes. A resistência de Sofong é monstruosa, não consigo acompanhar. Irmãs, hoje é meu aniversário de 80 anos, deixem Sofong comigo, vocês jovens podem esperar. Já cansei dessas 3 palavras, largue esse leque e me dê. Suspeito que estão dirigindo, podem me levar junto. Seu corpo agora comparado com antes na selva mudou imensamente. Também quero tirar. Liu Y Mon estalou o pescoço, a camisa molhada colava incômoda. Se quer fama tirando a roupa, não vou impedir. Liu Y Tu disse fria. Mesmo sem tirar já sou famosa. Liu Y Mon retrucou. Tirar dá mais fama. Liu Y Tu respondeu tranquila. Não quero, aqueles cascos de porco vão ver. Liu Y Mon fez beiço, olhando para o drone e depois para Sofong. A boca de Sofong tremeu, porque ela ainda olhava para ele. Cof, cof. Tossiu 2 vezes, inclinando-se para ver o forno. O ferro e o carvão já brilhavam vermelhos mas ainda longe de derreter. Sofong, como está? Van arfou. Apenas vermelhos, ainda falta. Sofong respirou fundo. Ótimo, continue. Van incentivou. Continue. As irmãs gritaram juntas. Continue. Sofong ergueu o punho, depois bebeu mais água com mel e voltou a abanar. O tempo passou, mais 1 hora, as 3 meninas se revezaram. Está bem. Van parou. Sofong olhou o fogo e chamou rápido. Van, adicione mais lenha, está acabando. Sim, já. Van respondeu, correu ao depósito, logo voltou com lenha, jogou no forno e subiu. Ainda acha divertido? Liu Y Tu perguntou à irmã. Nada divertido. Liu Y Mon sacudiu a faca como tambor, nada a ver com a forja imaginada. Não se apresse, ainda não chegou à metade. Sofong esfriou os ânimos. O ferro não derretia, apenas mais vermelho. Assim mata meu ânimo. Liu Y Mon encarou. Ainda tem ânimo? Liu Y Tu surpresa. Seu rosto mostrava claramente que sim. Após 10 minutos, a jovem abriu a porta da cabana, voltou carregando uma panela de ferro numa mão e na outra uma tigela com haxixe, descendo com cuidado. Quem come primeiro? Van colocou a panela e a tigela. Você já comeu? Sofong perguntou sem se virar. Clac, clac. Ainda não. Van admitiu envergonhada, com o estômago roncando. Está bem. Van não discutiu, ergueu a panela de sopa de carne, soprou e comeu. Oh! A carne ainda estava quente, forçando-a a expirar. Van, coma devagar, eu aguento. Liu Y Tu aconselhou suave.
MHM. Van inflou as bochechas, acenando enquanto ainda comia rápido. Logo sua tigela estava vazia. Terminei. Van deixou a tigela, acariciou o estômago e sentou-se de novo perto do forno. A panela era limitada, apenas uma tigela por pessoa. Tu, descanse e coma um pouco. Só Fong disse gentilmente. Capítulo 503, formado ao temperar em água fria. Ela pegou a tigela de barro com carne, tentando controlar a mão trêmula para manter o equilíbrio, depois colocou a carne na boca, estava de fato faminta. Após cerca de 10 minutos, Liu Ytu voltou ao seu lugar, deixando Liu Ymen assumir. Muita emoção, as mãos tremem. Liu Ymen suspirou levemente, depois rapidamente ergueu a tigela grande para comer. Suas mãos tremiam sem parar, claramente exausta. Logo Liu Ymen terminou o almoço, bebeu uma tigela de água com mel, depois se inclinou e instou. Só Fong, agora você deve comer. Ele se levantou, despejou a carne da panela de ferro em uma tigela cheia. A carne já estava fria, Só Fong usou os hachis, comeu várias mordidas grandes, depois descansou um pouco, em seguida voltou a segurar o fole. O tempo passou lentamente, o céu escureceu, o fogo no forno ainda rugia, o segundo cadinho brilhava vermelho, o ferro dentro havia derretido. Só Fong olhou e disse em voz baixa. Van, traga o molde de afiar. Sim. Van largou o fole, correu para cima, logo desceu com um bloco de madeira moldado em forma de machado. A madeira tinha um recorte, parecendo uma lâmina de cortar, o lado da lâmina mais fundo para facilitar o afiar depois. Só Fong, está bem? Liu Ytu perguntou com dificuldade. Finalmente. Liu Ymen também parou, colapsando exausta, braços sem força. O próximo é derramar o aço. Só Fong sério, pegou 2 paus molhados, esperou o fogo baixar, depois cuidadosamente retirou o cadinho. Os paus logo pegaram fogo, ele largou, depois repetiu com o segundo cadinho. Suspirou, inclinou e despejou o aço fundido no molde de madeira, depois despejou o outro também. Chiado! Como esperado, a madeira não aguenta o calor, precisa temperar em água fria. Só Fong suspirou, segurou cuidadosamente o molde ardente, girou e lançou no riacho próximo. Chiado! Ao tocar a água, o molde soltou fumaça branca, bolhas ferventes e estalos soaram. Só Fong, vai funcionar? Van perguntou preocupada. Por enquanto é a única maneira. Só Fong disse resignado. Se não resfriasse rápido, o molde queimaria, o aço seria desperdiçado, e para formar um machado ainda teria que forjar novamente, perder seria pior. As bolhas duraram alguns minutos e sumiram, pela água clara o molde estava no fundo. Podemos levantar agora. Liu Ytu perguntou suavemente. Espere um pouco, sem pressa. Só Fong respondeu calmo. O ideal seria água gelada, mas o riacho serve. Esperou alguns minutos, depois arregaçou a calça, entrou na água e levantou o molde. Bata e saberemos. Só Fong apertou os lábios, tenso por dentro. Bateu o molde contra a pedra. Craque! Um bloco de aço escuro em forma de machado caiu, rolou no chão com som metálico. Olhou dentro, a madeira havia carbonizado. Jogou de lado, tocou o aço, ainda morno mas suportável. Levantou, estimou o peso de 5 ou 6 quilos, mais pesado e maior que o machado antigo. O bloco de aço, em forma de machado, ambos lados irregulares como a superfície da lua, causado pelo aço na madeira queimada, mas o fio estava liso o suficiente, só precisava afiar. Não está ruim. Só Fong disse satisfeito, o cabo mais longo, pegada firme, peso extra lhe agradava. Cuidado, não deixe cair no pé. Advertiu. Muito pesado, não consigo mover. Van mordeu o lábio, frustrada, mãos trêmulas devolveram. Só Fong, não precisa forjar mais? Liu Ytu olhou o aço negro, queria ver mais sem força.
Normalmente fundir ferro incluía aquecer, forjar, temperar, para remover impurezas e endurecer, chamado aço temperado. Mas na natureza, fundir minério em aço já era difícil. Poder fazer aço assim já é muito, não precisamos de mais. Liu Ymen assentiu, se aquecesse de novo, certamente desmaiaria. Capítulo 504. Pode ser mais cuidadosa. Realmente conseguiu forjar o ferro. A mim não pôde deixar de se surpreender. Não tem como não admirar, usar esse método para forjar ferro, só Sofong poderia. Vu Lao contraiu os lábios com um suspiro, feliz por não ter falado arrogante antes. Como esperado de Sofong, a cabeça dele está cheia de ideias estranhas. Nugutin Nuyet bateu palmas suavemente, quem pensaria em tal método? Vidin, o que acha? A mim perguntou curioso. Van e as outras aguentaram tanto, isso é impressionante. Tividin respondeu calmamente. Sim, a pequena Loli e as irmãs Liu têm resistência assustadora, gente comum cairia em menos de meio-dia. Nugutin Nuyet acrescentou, pensando que se fosse ela, nenhuma hora duraria abanando. As três suportaram graças aos suplementos que Sofong lhes dera antes, fortalecendo seus corpos e aumentando a resistência. Será que a sobrevivência na selva realmente pode deixar mais forte? A mim brincou. Talvez sim, o professor a poderia tentar. Nugutin Nuyet sorriu. Com Sofong como companheiro, pode não ser impossível. A mim suspirou. Ah! Por que não ir com o professor Vuon? Um brilho astuto surgiu nos olhos de Nugutin Nuyet. Vuon Lao contraiu os lábios. Por que falar de mim de novo? Quis encarar, mas se conteve. Sofong, cortando lenha satisfeito, disse, chega por hoje, descansem bem, amanhã afiamos a lâmina cortando lenha. Eu preparo o jantar, vocês descansem. Sofong falou suavemente, as três estavam exaustas, cozinhar seria demais. Está bem. Van sorriu, as mãos tremendo, levaria dias para se recuperar. Realmente dá vontade de esperar. Os olhos de Liu Ypsilon brilharam. Sem problema. Disse Sofong com calma. Comparado a elas, estava muito melhor, as mãos doíam mas ainda se moviam. Está escuro, vamos para a cabana, esta noite massagearei vocês, ficará melhor. Sofong levou o machado e entrou. Está bem. Os olhos de Liu Ypsilon brilharam de expectativa. Pode ser mais cuidadosa. Liu Ypsilon murmurou irritada. Não, você não quer? É muito bom. Liu Ypsilon inclinou a cabeça, provocando. Cale-se. Liu Ypsilon franziu a testa, lançou um olhar à irmã, bastava entender. He. Liu Ypsilon riu e seguiu a irmã. Dentro da cabana, Sofong deixou o machado, colocou uma jarra de água no fogão. As três se sentaram, observando. Sofong, precisa de ajuda? Van perguntou inquieta. Não precisa, aproveitem para se banhar, não se sentem desconfortáveis cobertas de suor. Ele instou suavemente. Antes não sentia, mas agora que falou, sim, incomoda. Van puxou a gola. Seja boazinha, banhe-se primeiro, quando terminarem a comida estará quase pronta. Sofong as encorajou. Está bem. Van levantou-se obediente. Sofong olhou a água, procurou ervas, planejando cozinhar sopa tônica para fortalecê-las e aliviar a dor. Lavou cogumelos e verduras, separou, depois aqueceu o óleo, adicionou canela, perila e gengibre selvagem. Um pouco de carne de cervo siberiano. Cortou carne salgada, lavou, picou em pedaços e fritou. Minutos depois, adicionou água, cogumelos e deixou ferver. Van saiu do banho, inalando, que cheiro bom. Está bem. Sentou-se ansiosa. As irmãs Liu também foram se banhar. Meia hora depois, a sopa estava na mesa. Que cheiro bom! Van cheirou, o sabor familiar a fez engolir saliva. Não serei educada.
Liu Mon se serviu rapidamente. Soprou, bebeu um gole e exclamou, tão deliciosa como antes, meu corpo aquece. Será ilusão, meu braço não dói tanto. Van disse surpresa. Talvez estivesse com muita fome. Só Fon piscou. Mais de meia hora depois, os 4 comeram até saciar, sobraram apenas tigelas vazias, depois beberam chá quente. Inesperado. Liu Tu olhou para o braço da irmã, sussurrando. Liu Tu franziu a testa e assentiu, sim, maior por um círculo. Besteira. Liu Mon murmurou. Liu Mon, está se sentindo mais leve? Liu Tu perguntou semicerrando os olhos. He. Liu Mon sorriu orgulhosa. Já que tem energia, esta noite você lava a louça. N. Kabuki. Liu Tu cruzou os braços. Irmã, como pode? Liu Mon fez bico, mas sob o olhar severo da irmã, levantou-se para recolher a louça. Capítulo 505. Quer que eu te ajude? Dentro da cabana, após o jantar, os 4 se sentaram ao redor da mesa para jogar Mahjong. 9 de caracteres. A pequena mão de Van tremeu ao soltar a peça de bambu. Depois desta rodada vamos descansar, vou te massagear. Só Fong disse suavemente. Está bem. Van assentiu obediente. Espere, 9 de caracteres, Pung. Só Fong sorriu, pegou a peça e descartou outra. 5 minutos depois. 4 oculto de um naipe. Só Fong mostrou suas peças e venceu a rodada. De novo com autocompra. As 3 meninas suspiraram, era a terceira vez naquela noite que ele vencia assim. MHM. Van ancorou e resmungou. Tirou os sapatos, subiu na cama, olhou para a câmera e disse inocente, só Fong, a câmera. Eu sei. Ele puxou o biombo para cobrir a lente, ficando ao lado da cama. Oh! A garota suspirou, soltou sua camisa de corda, ficou apenas de roupa íntima e entrou no saco de dormir, escondendo o rosto. Só Fong contornou o biombo, subiu na cama e sentou-se ao lado dela. MHM. Ela abaixou a cabeça com um leve som. Ele buscou os pontos nas costas e pressionou com técnica especial para acelerar o sangue. Ah! As irmãs Liu se olharam em silêncio. Mana, vamos jogar xadrez chinês. Liu Mon sussurrou. Está bem. Liu Tu assentiu. Pegou o jogo, dividiu as peças e montou o tabuleiro. Você primeiro. Liu Mon disse sem interesse. Certo. Liu Tu franziu a testa, percebendo algo estranho na irmã. Jogaram sem entusiasmo. Só Fong massageou seu ombro e perguntou em voz baixa, a pressão está boa? Sim, na medida. Sua voz veio fraca do saco. Confortável? Ele sorriu travesso. Confortável. Sua voz era tão baixa que mal se ouvia. Então está bem. Ele mudou de técnica, massageando seu braço. Ah! Ela estremeceu como se a eletricidade a percorresse. Cough, cough, controle a voz. Ele lembrou. Certo. Ela corou, deitou e ofegou. Depois de 20 minutos, ela se vestiu e saiu com o rosto vermelho. Van, por que seu rosto está tão vermelho? Liu Mon perguntou. Está. Ela cobriu as bochechas, sentindo-se leve, até seus braços doloridos aliviaram. Quem é o próximo? Só Fong espiou. As irmãs se olharam, então Liu Mon levantou a mão. Eu. Venha. Ele se retirou. Mana, eu vou, cuide-se. Liu Mon segurou sua mão, fingiu pesar e foi atrás do biombo. Mon está ansiosa ou não quer sair? Van riu cobrindo a boca. Vou jogar com ela. Van sentou-se em frente a Liu Tu? Por que o tabuleiro está tão bagunçado? Desde quando o general pode sair do palácio?
Ela olhou surpresa. Liu Y Tu franziu a testa, confusa. Certo. Van assentiu. Atrás do biombo, Liu Y Mon se sentou nervosa. Tire a roupa. Ele disse calmamente. O que? Quer que eu te ajude a despir? Ele a provocou. Certo. Ela respondeu instintivamente. Ele ficou surpreso com sua franqueza. Ela percebeu e acrescentou apressada, era brincadeira. Corando, tirou a camisa grossa, olhou para sua roupa íntima e perguntou, preciso tirar isto também? Não, deite-se. Ele respondeu rápido. Está bem. Ela deitou, olhando de canto. Aguente, pode doer. Ele avisou. Certo. Ela assentiu. Ele pressionou o ponto do ombro com os dedos. Ah! Ela gritou surpresa. Os espectadores começaram a comentar. Esse gemido me inquieta. O que acontece atrás do biombo? A Loli ainda joga calma, impressionante. Todos os homens são lixo. Vocês pensam mal, ele só massageia. Depois de 20 minutos, Liu Y Mon saiu com o rosto vermelho, entendendo Van. Como está? Confortável. Van riu. Sinto que meus ossos derretem. Onde ele aprendeu essa técnica? Ela suspirou, ainda insatisfeita. Tu, sua vez. Ele chamou. Indo. Liu Y Tu levantou-se curiosa. Depois de 20 minutos, ao sair, percebeu que sua irmã e Van não fingiam. Ela lembrou um movimento. Ele apoiou o joelho nas costas, segurou seus pulsos e puxou até os ossos estalarem. Capítulo 506 Passeio de Primavera. Não era por causa da força, mas porque as três garotas tinham muitos lugares em seus corpos que não podiam ser tocados, e ele estava em idade de sangue quente, então ficou contido e constrangido. Hehe, que tal eu te ajudar a massagear? Liu Y Mon esfregou as mãos e riu. Sim. Van assentiu continuamente. Sofong ergueu as sobrancelhas e perguntou sorrindo. O que? Seus braços não estão doloridos? Ugh. Liu Y Mon ficou sem palavras, suas mãos inúteis. Hehe, então você pode tentar uma massagem pisando nas costas. Van cobriu a boca e riu. Massagem pisando nas costas? Acho que você me faria cuspir sangue. Sofong contraiu o canto da boca, olhou para as três e ficou em silêncio. Quer dizer que somos pesadas? Liu Y Mon olhou furiosa. Eu não disse isso. Sofong riu diante de seus olhos revirados. Assim você não vai arrumar namorada. Liu Y Mon fez beiço zangada. Sem pressa, talvez uma venha até mim. Sofong cruzou os braços e sorriu. Certo, vocês não são pesadas, com uma mão posso levantar todas. Sofong fez gesto de rendição e riu. As três juntas ainda pesamos menos de 320 din, claro que você consegue. Liu Y Mon disse inocente, lembrando como ele carregava toras, suspeitou se era um monstro. Ele pensou, se pudesse obter uma poção de fortalecimento corporal avançada, sua força poderia superar 10.000 din? Se fosse verdade, essa poção poderia aparecer no presente de 5 anos. Ainda faltam 249 dias para o presente de 5 anos. Sofong suspirou em silêncio. Certo. Ele se levantou, pegou roupas e toalha e foi ao banheiro. Depois de um dia cansativo precisava de um bom banho. Mais de 10 minutos depois, após o banho saiu secando o cabelo, as três garotas riam em volta da mesa de madeira. O mahjong já estava pronto. Vocês não estão cansadas? Sofong perguntou resignado. Mais uma rodada e dormimos. Van fez beiço manhoso. Certo. Sofong sorriu indulgente. A verdade mostrou, a boca da mulher pode mentir. O mahjong continuou rodada após rodada, até que as três cansaram de ganhar. Ah! Ao subir na cama, Van bocejou. Se soubesse, não teria aceitado jogar mahjong mortal.
Sofong balançou a cabeça com um sorriso amargo. Hehe, você também não se divertiu. Van deitou, braços e pernas como o polvo o envolveram, já um hábito. Ah, durma logo, virar a noite faz mal para a pele. Sofong sussurrou. Milímetro, boa noite. A voz suave de Van soou, ela apoiou a cabeça no peito dele e fechou os olhos. Sofong olhou para ela e respondeu suavemente, boa noite. Fechou os olhos também, enquanto em sua mente surgiu a ordem, registrar. Um pensamento moveu, a tela virtual apareceu, o número 27 brilhou. De manhã cedo, céu limpo, outro dia ensolarado. Na cabana de madeira, os 4 já tinham se levantado. Por que sinto mais dor do que ontem? Van franziu o nariz de dor, seu corpo parecia espancado. Hoje dói mais, não quero me mover. Liu Ymon gemeu, seus braços doíam como se a vida não tivesse sentido. Isto é dor muscular tardia. Sofong explicou suavemente. Aparece 12 a 24 horas após o exercício. Normalmente em 3 a 7 dias melhora. Sofong balançou o dedo e continuou, mas vocês vão se recuperar mais rápido. Por que você nos massageou? Liu Ymon perguntou baixo. Sim, não notaram que embora doloridas, estão com um bom espírito. Sofong lembrou. Ontem ele as massageou, relaxando seus corpos, caso contrário hoje estariam piores, até incapazes de segurar os achis. Parece que sim. Liu Ymon sentou-se, seu espírito estava muito melhor. Então mais tarde você nos massageia de novo? Van piscou os cílios, inclinando a cabeça. Sem problema. Sofong acariciou sua cabeça. Mas primeiro cuidem bem dos corpos. Sofong sorriu, afiar facas não atrapalha cortar lenha. Milímetro. Liu Ymon assentiu. Quero muito ir a uma fonte termal. Liu Ymon disse de repente. Sim, banho termal deve ajudar o corpo a se recuperar. Van olhou esperançosa. Para aproveitar fonte termal devemos passar a noite fora. Sofong calculou, sem neve a estrada era mais fácil, mas ainda levava mais de meio-dia. Perguntou, vocês conseguem andar tanto? Sem problema, só doem os braços, caminhar está bem. Liu Ymon pulou. Então vamos à fonte termal, como um passeio de primavera. Sofong assentiu. Ótimo, vou arrumar as coisas. Van animou-se. Liu Ymon murmurou, não sei se o abrigo temporário da última vez ainda existe. Devemos deixar mais comida para Malcal. Van sussurrou, espalhando folhas e verduras. Meia hora depois, os 4 arrumaram tudo e partiram. Capítulo 507, Inhame Grande. Perto do riacho, os 4 caminharam rio abaixo. Liu Ymon cantarolava baixinho e perguntou, Sofong, devemos voltar primeiro ao acampamento antigo? Sim, por aquele caminho passaremos um pouco. Sofong assentiu e explicou. Avançaram devagar, e depois de mais de 2 horas chegaram ao acampamento antigo. O lugar ainda estava bagunçado, montes de pedras e meio muro de pé, mas os vestígios da enchente estavam cobertos de ervas daninhas e trepadeiras. Agora, lembrando, sinto nostalgia. Sofong suspirou. Agora a cabana também está boa. Van segurou a mão dele e disse suavemente. Vamos ao banho termal. Sofong sorriu e puxou a garota, atravessando o acampamento antigo rumo à floresta número 50. O caminho estava coberto, tiveram que limpar, andando mais devagar. Depois de mais de 1 hora surgiu a colina. Após o achado anterior da erva de cervo, desta vez não encontraram cervos, o que os desapontou. Ik. Liu Ymon fez biquinho e subiu cautelosa em uma pedra grande que bloqueava o caminho ao banho. Van, suada, perguntou, Sofong, quanto falta? Sofong calculou, provavelmente meia hora. Então chegaremos antes do anoitecer. Van suspirou aliviada.
Demorou mais que o esperado, restavam menos de 2 horas até escurecer. Está bem. Só Fong assentiu, vendo vestígios de animais. Meia hora depois sentiram vapor quente no rosto. Ele advertiu, cuidado. Sim. As três responderam, segurando arcos e facas. Passo, passo, passo. Minutos depois o vapor surgiu, o banho apareceu, junto a servos que, ao vê-los, fugiram. Só Fong, por que não atirou? Van An perguntou surpresa, pois ele já mirava. Agora não é hora, o sangue atrairia feras. Só Fong explicou. Querendo se banhar ali, a segurança era a prioridade. Caçar podia esperar, ele confiava. Van An entendeu, mostrou a língua e elogiou. Você é cuidadoso. Vamos subir. Só Fong sorriu, tocou sua face e subiu o muro quebrado. Olhou atrás, o banho estava calmo. Liu Yimon perguntou, Só Fong, como está aí em cima? Está bem, suba. Ele se inclinou e estendeu a mão. Dê-me sua mão. Cuidado. Ele a puxou para cima. Abaixo, as irmãs Liu olhavam ansiosas. Ele sorriu. Dê-me sua mão. Sim. Liu Yimon mordeu os lábios e segurou sua mão. Obrigada. Seu rosto corou e desviou o olhar. Eu. Liu Yimon acenou. Suba. Só Fong sorriu, segurou sua mão e a puxou. Só Fong, nosso abrigo ainda está aqui. Van An chamou, com um reparo simples pode usar. Isso economiza tempo. Disse ele. Pensei que feras tinham destruído. Van An assentiu. Apenas troque a palha. Só Fong testou, ainda firme, só a palha apodrecida. Tirou bolas de carvão preto e enterrou, repelente de insetos preparado. Só Fong, vamos procurar verduras para o jantar. Van An puxou. Está bem. Ele assentiu e disse às irmãs, não se afastem, chamem se houver problema. Está bem, cuidem-se. Liu Yimon respondeu. Vamos. Só Fong segurou sua mão e entrou na floresta. Só Fong, aqui há trevo. Van An logo encontrou. Sim, comestível. Ele disse. O trevo servia quando faltava comida. Então vou colher. Ela agachou e colheu. Van An, vou olhar por perto. Cuidado, não corra. Ele advertiu. Sim, esperarei aqui. Ela respondeu. Só Fong olhou e seguiu. Não se afastou, ficou a 100 passos procurando. Ah! Esta folha é familiar. Ele parou em arbustos com trepadeiras, muitas secas mas brotos novos na base. As folhas eram pequenas, em forma de coração, verdes. Esta trepadeira deve ser inhame grande. Seus olhos brilharam, lembrando o orfanato onde o tio Wang cultivava. Tantos inhames, vale a pena. Sorriu, feliz com outro prato principal. Capítulo 508. Podem mergulhar juntos. Ele se levantou e caminhou até a moça, ela ainda agachada colhendo erva de 3 folhas. Sofen, encontrou algo? Van An ouviu os passos e virou a cabeça. Encontrei muitos tubérculos grandes, vou buscar a pá. Sofen respondeu sorrindo. Tubérculos grandes? O velho Ong cultivava esses antes? Van An perguntou surpresa. Sim, certo. Sofen bateu palmas. Van An rapidamente se levantou, cheia de alegria, e disse, então eu também vou cavar. Vamos. Sofen pegou a cesta de bambu das mãos dela e a levou para o abrigo temporário. Ah, por que voltaram tão cedo? Encontraram ervas selvagens. Liu Yimon acabará de trocar o feno no abrigo quando os viu chegar. Achamos um pouco de erva de 3 folhas, e Sofen disse que há tubérculos grandes, voltamos pela pá para cavar. Van An sorriu como flor, tubérculos grandes, há mesmo aqui. Liu Yimon ficou um pouco surpresa. Tubérculos grandes,
também chamados de tubérculos de rosto, são um alimento nutritivo. Comparados a outros, têm mais proteína e menos fibra. Suas raízes não apodrecem, o sabor agridoce é pegajoso, e tem alto valor medicinal, fortalecem baço e pulmões, nutrem rins, desintoxicam e aliviam dor, tratam diarreia, tosse, dor e úlceras. Sim, e há muitos, cavar deve bastar para comer por um tempo. Sofen assentiu sorrindo. Bom. Sofen olhou o céu, restava só 1 hora até escurecer, o sol já se punha a oeste, logo oculto pela montanha distante. Ele guiou, e após minutos chegaram ao local com tubérculos. São realmente grandes. Os olhos de Liu Y brilharam ao sussurrar. Eu cavo, vocês tratem, será mais rápido. Sofen largou a cesta, tirou a pá, cortou ervas e expôs os tubérculos. A pá cavou, a terra removida, a 10 centímetros o primeiro tubérculo saiu. O tubérculo era cilíndrico e irregular, marrom claro, enrugado, 3 a 4 centímetros de diâmetro, 10 de comprimento, com cabeça grande. Ainda bem grande. Liu Y pegou o tubérculo e limpou a terra. Parecem diferentes dos do mercado. Liu Y disse surpresa. Os selvagens são cilíndricos, os de mercado cultivados, por isso variam. Liu Y sussurrou. Entendi. Liu Y acariciou o tubérculo. Sofen continuou cavando, havia tantos que nem à noite acabariam. As 3 meninas agachadas tratavam, enquanto anoitecia, as cestas enchiam quase transbordando. Sofen sacudiu a pá e suspirou, bom, deve ser o último. Oh não! Van lembrou de repente. O que houve, Van? Sofen perguntou. Esqueci de recolher lenha. Kabuquis. Van disse frustrada. Pensei que fosse grave, a lenha eu cuido, primeiro levem os tubérculos. Sofen disse aliviado. Carregou a cesta grande, na outra mão a pequena, sob os olhares tímidos das 3 meninas, após minutos voltou ao claro da fonte. Sofen, vou contigo. Liu Y trouxe tocha acesa. Vamos. Sofen pegou a corda e sob luz da tocha entrou na floresta. Estrondo. Van na beira lavava tubérculos, Liu Y segurava a tocha, já escuro. A moça lavou, descascou, cortou em pedaços, deixou em água para não escurecer. Depois tirou carne de veado siberiano, cortou em pedaços, pôs em tigela de barro, e gengibre selvagem cortado. Deve bastar. Sofen deixou a lenha. Suficiente, bom trabalho. Van disse suave. Então nos trate com boa comida. Sofen sorriu. Sem problema, prometo satisfação. Van prometeu, acendeu fogo, lavou panela, pôs no fogo, quando seca acrescentou óleo. Com óleo quente, pôs gengibre, depois carne, fritou até cheiro, tirou ao prato. Van pôs mais óleo, acrescentou tubérculos escorridos, fritou, depois água, cozinhou mais de 10 minutos até quase seco, pôs carne frita, mexeu, engrossou, um guisado perfumado pronto. Pronto, jantar está. Van ergueu a panela. Que aroma! Liu Y pegou pauzinhos, tomou o tubérculo, soprou e comeu. Seus olhos brilharam, macio e tenro, delicioso. Pode ser prato principal. Sofen mastigou suave. A boca de Liu Y cheia, voz abafada, pode comer cru. Ela lembrou que muitos tubérculos como batata doce se comem crus, crocantes e doces. Não, cru é tóxico, causa dormência e diarreia. Liu Y alertou séria. Está bem. Liu Y desistiu. Vocês não queriam banhar na fonte? Agora podem mergulhar. Sofen disse suave. Você não Sofen? Van inclinou a cabeça. Mergulhem primeiro, eu vigio. Sofen disse gentil. Capítulo 509, Mergulho na água. O que quer dizer bom? Liu Yimen perguntou desconfiada. Não, vamos às águas termais.
Van ancorou e disse rapidamente, surpresa por Só Fong ter ouvido mesmo ela sussurrando. Ah, tudo bem. Liu Yimen foi arrastada antes de reagir. Tosse, tosse. Só Fong pigarreou, virou-se e controlou o drone acima. Logo o som da água correu atrás. Tão confortável. Liu Yimen suspirou, deixando só a cabeça fora, o corpo envolto em calor, relaxando. Se não fosse porque não se pode respirar de baixo, dormiria aqui. O rostinho de Van ficou vermelho, vapor cobrindo sua face. Se todo dia pudéssemos mergulhar um pouco em águas termais, seria ótimo. Liu Yitu suspirou, braços aliviados. Tenho uma boa ideia. Os olhos de Liu Yimen brilharam. Que ideia? Van e Liu Yitu perguntaram. Podemos construir um grande banho, assim todo dia mergulhamos, quase igual às águas termais. Liu Yimen falou séria. Muito diferente. Liu Yitu torceu a boca. Sério? Liu Yimen olhou para a irmã. Claro, águas termais naturais contêm minerais que matam bactérias na pele. Liu Yitu murmurou. Fazer um banho grande não é difícil, mas manter quente, não dá para jogar pedras quentes sempre. Van falou. Isso é simples, cavar um fogão embaixo e acender o fogo. Liu Yimen sugeriu animada. Ah, não serve. Liu Yimen perguntou tímida. Serve, mas não com fogo direto, tem que ser carvão para manter o calor. Só Fong disse, com medo dela se cozinhar. Então fazemos ao voltar. Liu Yimen insistiu. Primeiro precisamos de um forno enorme. Só Fong sorriu amargo, pois um banho tinha de ter mais de 1,5 m, o forno atual não cabe. Sem problema, cavar argila é contigo. Só Fong riu. Sem problema, deixa comigo. Liu Yimen respondeu confiante. Quem diria, viemos ao selvagem para sobreviver e pensamos em prazer. Só Fong balançou a cabeça, curioso sobre outros concorrentes. Hai hai, Só Fong, vem aproveitar também. Liu Yimen salpicou. Não temes que eu veja tudo? Só Fong brincou. Está tudo escuro, estamos na água, a menos que tenhas visão noturna, não dá para ver. Liu Yimen ergueu o queixo. Sim, entra. Van falou suave. Está bem. Liu Yitu falou baixo, mas corou. Visão noturna, hein? Só Fong franziu a testa. Só Fong. Van chamou. Já vou. Só Fong levantou, tirou as roupas, ficou só de roupa íntima e entrou. A água chapinhou, ele nadou até perto delas, parou a 3 metros, olhando ao ar. Agradável. Só Fong ficou sem jeito, depois afundou. Depois de um tempo, subiu. Só Fong, podes ensinar-nos a aprender a respiração? Liu Yimen perguntou. Isso não se aprende rápido, precisa de anos de treino como eu. Só Fong disse. Anos? Então desisto. Liu Yimen largou logo. Isso é saber recuar. E mergulhou. Cuidado, sem aquecer antes pode dar cãibra. Só Fong alertou. Impossível, deu cãibra, ajuda. Liu Yimen gritou na escuridão. Irmã Men, não brinque. Van riu. Splash. Eu, Clock, não brinco. Sua voz quebrou, a água batendo. Atua bem. Liu Yitu comentou. Não está certo, será mesmo? Só Fong virou. No escuro, só 2 meninas flutuavam, mais longe bolhas e ondas, sem Liu Yimen. Droga, é real. Só Fong xingou e nadou até lá. Só Fong, o que houve? Van perguntou nervosa. Irmã Men. Liu Yitu ficou pálida, nadou rápido, assustada. Irmã Men, de verdade. Van gritou, nadando desajeitada. Só Fong chegou, mergulhou, a visão embaçou. Liu Yimen, não brinques. Liu Yitu gritou, tensa. Splash.
Água voo, só Fong ergueu Liu Yimen. Céus, irmã Men, o que houve? Van perguntou aflita. Capítulo 510, Brincando na água. Não deve haver problema. S. Fong disse em voz baixa, dando tapinhas nas costas de Liu Ymmng, cough cough, quase morri engasgada. Liu Ymmng tossiu, água saiu da boca e nariz, claramente havia engolido bastante. Ainda bem, você está bem, me assustou muito. Liu tucorou, finalmente aliviada. Oh. Van também suspirou, então segurou o braço de S. Fong, já sem forças. Se fosse um pouco mais tarde, eu teria deixado este mundo. Liu Ymmng reclamou fraca. Pensei que você estava brincando. Liu Tu apertou os lábios, um pouco envergonhada, sua irmã costumava brincar, por isso não reagiu. Certo, vamos para a margem. S. Fong falou suave, a sensação macia em seu braço fez seu coração se agitar. Minha perna ainda está com cãibra. Liu Ymmng fez bico. Irmã, você consegue nadar levando a mim? Liu Ymmng olhou para a irmã e perguntou. Liu Tu ficou sem palavras, seus braços doíam, carregar alguém traria cãibra antes de chegar. Eu vou levar você. S. Fong respirou fundo e disse. Isso. Liu Ymmng corou, gaguejando. Mas estou sem roupas. Cough cough, fecharei os olhos e levarei você à margem. S. Fong tossiu 2 vezes e disse. Liu Ymmng enfim se acalmou. Bem. Van timidamente disse. S. Fong, eu também estou sem forças. Então venha comigo, suba nas minhas costas. S. Fong falou suave. Está bem. Van obedeceu, envolvendo o pescoço e deitando em suas costas. Liu Ymmng deixou S. Fong segurá-la, nadando devagar para a margem. Splash. Liu Tu nadou rápido atrás. Liu Ymmng virou a cabeça olhando o rosto talhado de S. Fong, meio perdida. Logo, seus pés tocaram o fundo, fechou os olhos, carregou Van e ajudou Liu Ymmng a subir. S. Fong, me solte. Van ancorou e disse. Certo. Ele se curvou, a garota desceu, depois foi rápido à margem, se secou e vestiu. Tudo. Liu Tu também subiu, cobrindo o peito, vendo S. Fong de olhos fechados, secou-se e vestiu rápido. S. Fong, deixe que eu cuide da irmã Mng. Van e Liu Tu se aproximaram, colocaram toalha em sua cabeça, depois levaram Liu Ymmng ao abrigo. S. Fong calmamente virou, secou o cabelo, as imagens da fonte termal ainda em sua mente, sua visão aguçada era um peso. Depois de mais de 10 minutos, a voz de Van veio. S. Fong, já está. Ele virou, com toalha na cintura, foi à floresta, trocou-se e voltou. Como ela está? Perguntou suave. Liu Ymmng no abrigo, disse fraca. Estou bem, só cansada. Bom. Ela se esforçou para sentar, ao lado do fogo, mãos penteando o cabelo curto. Da próxima vez aqueça antes do esforço. S. Fong aconselhou. Eu sei. Liu Ymmng assentiu, ainda assustada. Quase caiu em um abismo, encontrou uma onça, agora quase se afogou em águas termais. Você é muito agitada, água não é para esta estação. Liu Tu repreendeu. Está certo. Os outros 3 responderam em uníssono. Liu Ymmng calou envergonhada. Sem mais banhos, só usarei tina grande. Ela acenou, não queria mais sustos. Acho que mesmo na tina alguém deve vigiar você. Liu Tu disse frio. Não precisa. Liu Ymmng gritou. Ah! S. Fong riu. S. Fong, obrigada por me salvar. Liu Ymmng ficou séria, inclinou-se.
Também devo agradecer por salvar minha irmã. Liu Y Tu também levantou, olhos úmidos. Isso. S Fong ficou sem jeito. Está bem, irmã MMG, irmã Tu, sentem-se, somos amigos, não precisa formalidade. Van rápido puxou-as. S Fong suspirou aliviado, lançando olhar de gratidão. Sentou, pensou e disse. Escolhemos sobreviver juntos, ajudar é natural, não guardem no coração. Certo, durmam, já é tarde. S Fong disse suave. 1. Liu YMNG levantou, estendeu o saco de dormir e entrou. S Fong acariciou seu cabelo, disse doce. Você também, durma. E você? Van? Perguntou, cílios tremendo. Eu vigio à noite, não muito tarde. S Fong disse. Então fico com você. Van deitou, cabeça em sua coxa. Certo. M. Kabukis. Ele colocou lenha no fogo, brincando com seu cabelo. Ah! Van bocejou. A brisa trouxe aroma de terra, a garota fechou os olhos, respiração calma. Capítulo 511. O forte próspera, o fraco cai. Na encosta perto da cabana de madeira, Yantanok acabará de sair da cama e se agachou junto à fogueira preparando o café da manhã. Clac, clac. A panela de ferro pendurada no fogo fervia forte, sopa de carne e verduras silvestres soltava vapor, a fumaça saía pela chaminé. MMM. Na cama de madeira, Anunok murmurou em sonhos, depois se virou para o fogo, cheirou e abriu devagar os olhos. Já acordou. Lave o rosto e prepare-se para comer. Yantanok levantou os olhos e sussurrou, mexendo a comida na panela. Mana, por que acordou tão cedo? Yanunok se levantou devagar, esfregou os olhos tirando o resto de sono. Hoje precisamos sair cedo. Yantanok disse suavemente. Vai caçar de novo? Yanunok mordeu os lábios. Sim. A carne restante só dá para 2 refeições, se não caçarmos só comeremos verduras. Yantanok respirou fundo. Ultimamente saía muito para caçar, mas com pouco sucesso. 3 dias atrás pegou um coelho, já quase acabou. É difícil, sem carne faltará nutrição. Sua voz ficou grave. Uma dieta longa sem proteína nem gordura causa desnutrição, enfraquece a imunidade e traz doença. Yanunok hesitou, depois fechou o punho e disse, então vou caçar contigo. Yantanok se surpreendeu, era a primeira vez que Yanunok pedia para ir, geralmente ficava em casa. Está bem. Ela sorriu e assentiu. MHM. Yanunok desceu da cama, calçou os sapatos e foi se arrumar. Pouco depois, as 2 irmãs estavam junto à fogueira tomando café em tigelas de madeira. Mana, onde caçaremos hoje? Yanunok perguntou baixo. No sopé da montanha, lá há veados e corços da Sibéria. Yantanok respondeu. Certo, comemos e partimos, senão não voltamos antes do anoitecer. Yanunok disse enquanto comia. Não precisa apressar, se não voltarmos dormimos fora. Yantanok lembrou rápido. Lá fora é perigoso. Yanunok balançou a cabeça, mão na face, um pouco abatida. Yantanok suspirou em silêncio, talvez só a dor faria sua irmã amadurecer. Yanunok, depois de descer siga-me de perto, não corra. Instruiu. Sim. A menor assentiu séria. Vamos. Yantanok carregou a aljava, com a mão esquerda segurou o arco, com a direita o facão, guiando a irmã. O caminho era difícil, depois das chuvas de primavera, ervas e trepadeiras cresceram rápido, a trilha limpa dias atrás estava coberta de novo. Cuidado, olhe os pés, não escorregue. Ela lembrou. Entendido. Yanunok seguiu cautelosa. Cloc cloc. Mana, aqui há verduras, as que sempre comemos. Os olhos de Yanunok brilharam, apontando adiante. Ao voltar pegamos. Yantanok respondeu sem olhar atrás. Ah, está bem.
Ela olhou as verduras com pena, depois seguiu. Passos leves. Yantan Nok parou e sussurrou. Há corsos da Sibéria, não os assuste. Explicou. À frente um bando pastava, mais de uma dúzia. Yan Nok ficou curiosa e tensa, cobriu a boca, sem se mover, era sua primeira caça. MHM. Ela sentiu como um passarinho. Não corra, pegue este facão para se defender. Yantan Nok sorriu, acariciou sua cabeça e colocou a faca em suas mãos. Tenha cuidado. Ela disse preocupada. Eu sei. Yantan Nok pegou o arco, aproximou-se silenciosa. Yan Nok se agachou, olhou entre folhas, as palmas suavam. Se teremos carne depende de vocês. Yantan Nok murmurou, tirou uma flecha e a colocou. Ela se ergueu a 10 metros do bando, mirou e disparou com fluidez. Fio! Ac! O bando correu assustado, só um pequeno manco ficou atrás. Yantan Nok correu, agarrou-lhe o pescoço, jogou ao chão, tirou outra flecha, enfiou em seu pescoço e o segurou firme. Ac! Ele se debatia, mas enfraqueceu. Yantan Nok com rosto sério pressionou. Na tela, os espectadores comentaram. Muito feroz, golpe implacável. Se não matar, o que fará? No selvagem sem decisão é eliminado. Sem matar não haveria carne para elas. O forte próspera, o fraco cai. Compaixão não serve aqui, ela fez certo. Toque, toque. De longe soaram passos, depois outro bando surgiu. Yantan Nok se surpreendeu, levantou o arco, puxou flecha, mas quando mirou o bando fugiu. Capítulo 512. Restam apenas 3 equipes. Ela virou-se para verificar o pequeno servo, confirmou que havia morrido e se tranquilizou, depois levantou-se e chamou sua irmã, Iu, pode vir aqui. Ah! Está bem. Iu se assustou um pouco, levantou-se rapidamente, pegou o machado e correu até a irmã. Qingyu guardou o arco, agachou-se e pressionou o ferimento do servo com uma mão, com a outra segurou a flecha, mexeu suavemente e puxou com força. Puf! A flecha saiu, o sangue jorrou. Qingyu pegou o barro do chão, pressionou sobre a ferida para tapar o cheiro de sangue e evitar problemas. Irmã, você é incrível. Iu sentou-se ao lado dela com admiração. Desde pequena, a irmã sempre cuidava mais dela, especialmente no arco e flecha. 693 era muito mais forte, embora não sempre perfeita, 8 em cada 10 flechas acertavam. Se praticar mais, será mais forte que eu. Qingyu soltou a ferida, o sangue já havia parado. Não gosto. Iu fez bico e balançou a cabeça. Envergonhada, baixou a cabeça e sussurrou, gosto de pintar, dançar e cantar. Isso é bom, então quando voltarmos aprenderemos pintura e dança. Qingyu falou suave, sua irmã ter paixão era algo bom, pelo menos não estaria tão triste. Está bem. Um raro sorriso apareceu no rosto de Iu. Então vamos voltar, esta noite comeremos carne de cervo. Qingyu retirou a flecha do pescoço do servo. Está bem, vamos carregar juntas. Iu agachou e amarrou as patas do servo. Não precisa, é leve. Qingyu ergueu-o no ombro e disse, pegue o machado e o arco e vá na frente. Está bem. Iu respondeu baixo e caminhou à frente. Qingyu mordeu os lábios e seguiu com a presa. Voltaram pelo mesmo caminho, mas subir era mais difícil que descer, levando a presa ficaram mais lentas. Após mais de uma hora, Qingyu ofegava, Iu, pare e descanse. Irmã, talvez carreguemos juntas, tenho muita força. Iu apertou os lábios e disse séria. Está bem. Qingyu sorriu amargamente, lembrando da primeira caçada quando acertou um servo jovem, voltaram tarde e quase desmaiaram. Vou cortar um pau para carregar. Iu pegou o machado, encontrou um tronco e cortou. Cuidado. Qingyu franziu a testa, a maneira atrapalhada da irmã preocupava. Levantou-se, aproximou-se e disse, deixe-me fazer.
Bang, bang, bang. Após mais de 10 minutos, a árvore caiu, suas mãos ficaram vermelhas. Deixe-me terminar, devemos ir. Kinguil pegou o machado, cortou os galhos e fez um pau simples. Passou o pau pelas patas do cervo, amarrou firme, parecia um porco assado. Vou atrás, você na frente. Kinguil sussurrou. Está bem. Iuiu mordeu os lábios, ergueu o pau ao ombro e moveu o cervo para a frente, carregando o peso. Irmã. Iuiu ia virar. Olhe o caminho, não caia. Kinguil chamou rápido. Ah! Iuiu teve que olhar em frente, andando pela trilha irregular. Finalmente chegamos. Iuiu viu a cabana e suspirou aliviada. No caminho se revezaram até o acampamento. Iuiu se apoiou na cabana e sentou. 20 minutos depois, Kinguil levou o cervo ao riacho para processar, enquanto a irmã fervia a água. Após mais de 1 hora, a noite caiu, o vento fresco os animou. Kinguil voltou com um cesto de carne, amarrou e pendurou no fogo para defumar e fazer carne seca. Finalmente de volta. Li Men largou o cesto de bambu, sentou cansada e murmurou: ir às águas termais foi muito difícil. Sim, não foi fácil. An assentiu, mal que o se enroscou e dormiu em seu colo. Mas o efeito é claro, o corpo se sente muito melhor que ontem. Lixo falou suave, de manhã percebeu que a dor havia diminuído, pelo menos podia usar os pauzinhos sem tremer. Em 1 ou 2 dias estará recuperada. Feng sorriu, decidiu cozinhar uma boa refeição para as 3 garotas, amanhã estariam ainda melhores. Levantou-se, pegou a panela de ferro, encheu de água e acendeu o fogo. Ah! Feng, você também vai cozinhar hoje à noite? Li Men perguntou surpresa. Sim, por que não? Feng sorriu. Feng, deixe-me ajudar com os ingredientes. Adiantou-se. Está bem, deixe de molho fungos pretos e cogumelos de palha. Feng disse suave. Está bem. An virou-se para a prateleira, ficou na ponta dos pés e pegou o pote de cerâmica. Li Men descansou um pouco e também ajudou. A noite caiu, do alto se viam apenas 13 fogueiras na ilha, pertencentes às 13 equipes sobreviventes. Isso significava que restavam apenas 13 equipes na ilha. Capítulo 513, 150 dias. Eram 8 da manhã, a transmissão começou no horário. Bom dia a todos, bem-vindos à Sobrevivência Selvagem 365 dias, sou o apresentador de hoje. A imagem piscou algumas vezes, então a mim e os outros apareceram na tela. Ao mesmo tempo o número de espectadores subiu de 0 a milhões em menos de 10 segundos. Bom dia a todos. Nugutin Inuit acenou animada. Bom dia. Tividin apenas acenou com a cabeça. Hoje é o 150º dia da sobrevivência selvagem. A mim resumiu. O tempo passa tão rápido, já se foram 150 dias. Nugutin Inuit suspirou, 150 dias significavam 5 meses desde o início do programa. Sim, restam apenas 7 meses. Amin disse emocionado. Nestes 5 meses muitas coisas aconteceram, vimos as pessoas crescerem e mudarem. Nugutin Inuit sorriu com a mão no queixo. Ainda restam 13 equipes. Estou curiosa para saber quem sobreviverá aos últimos 7 meses. A mim envolveu o público. Na verdade todos têm candidatos para os 3 primeiros lugares, mas com 7 meses pela frente tudo pode acontecer, até o último momento nada é certo. Nugutin Inuit acrescentou. Claro que são só Fong e seu grupo. Nugutin Inuit respondeu sem hesitar. Então vamos seguir a câmera do drone e ver o que eles estão fazendo agora. Amin sorriu para concluir. Dentro da cabana, Van bocejou e se levantou, calçou os sapatos, acendeu o fogo e colocou uma panela para ferver água. Olhou para a lenha queimando e esperou. Depois de mais de 10 minutos, Liu Y abriu a porta com roupas nos braços. Van, bom dia. Saudou suavemente.
Bom dia. Van sorriu em resposta. Hoje também acordou cedo. Liu Y Tu disse docemente. É hábito. M.K. Books. Van explicou que na cidade costumava acordar às 7 para estudar ou às 6 para trabalhar, aqui acordar já era tarde. Lavou as roupas de Sofong, torceu e pendurou em um varal de bambu na escada. O varal foi feito dobrando o bambu em triângulo, amarrado com corda e endurecido com fogo. Fizeram mais de 21 meses. Após a viagem às águas termais passou mais de um mês, durante o qual caçaram 5 vezes, trazendo presas 3 vezes, garantindo carne todos os dias. Nada especial aconteceu, o machado finalmente afiado, e novos utensílios feitos, entre eles uma grande banheira de barro de 80 centímetros de largura e 1,5 m de comprimento. Fazer foi difícil, só cavar argila levou meio dia para Liu Y Mon, com a ajuda de Sofong conseguiram material suficiente. Gastaram mais um dia fazendo molde forno, um dia secando, no terceiro dia começaram a queimar, e mais um dia para alcançar a temperatura necessária. No quarto dia a banheira saiu, encheu-se de água e foi testada, sem problemas. Naquela noite todos tomaram banho quente. Também fizeram panelas, tigelas, jarros, e o mais importante, um conjunto completo de mahjong de barro. Sofong até fez uma caixa de madeira. Depois de pendurar as roupas, Van voltou e viu Sofong e Liu Y Mon acordando, sentados na cama atordoados. Não, deve praticar a postura do cavalo. Liu Y Mon acenou, desceu, calçou os sapatos e pegou artigos de higiene. Irmã Mon, o que houve? Van perguntou surpresa, lembrava que Liu Y Mon não praticava há um mês. Acha que as coxas estão grandes, quer emagrecer. Sofong encolheu os ombros. De manhã, Liu Y Mon comparou suas pernas com as da irmã, viu que eram mais grossas e decidiu treinar. Olhou para as pernas e perguntou, Sofong, minhas pernas estão grossas. Muito magras, deve comer mais. Sofong respondeu sério. Que nada, não sou magra, me sinto gorda. Van ancorou e bateu o pé. Está bem, não está gorda, gosto assim. Sofong riu. Não falo mais contigo, vou preparar o café da manhã. Van ancorou, entregou-lhe os artigos de higiene e saiu. Sofong riu, pegou a escova e a toalha e desceu. Na sala ao vivo os espectadores comentavam rapidamente. Ah! Sofong está provocando demais. Aprendi, vou tentar com minha irmã mais velha. Todo dia chamando de veterano, não cansa. Suspeito que está paquerando, e tenho provas. Capítulo 514, Escultura de areia. Dentro da cabana de madeira, os 4 se sentaram ao redor da mesa para o café da manhã. Xixi. Goldan subiu pela janela, pulou na prateleira e depois na mesa. Van estendeu seu dedo fino, bateu em sua cabeça e repreendeu. Você nunca fica em casa, para onde corre sempre? Por mais de um mês só tinha voltado algumas vezes, cada vez ficando uma noite e desaparecendo depois. Xixi. Sua cauda peluda se encolheu, mexendo as patinhas como contando algo. Liu Y Men sorriu e brincou. Acho que tem uma namorada esquilo lá fora. Então traga para conhecer o chefe da família. Sofong riu, pegou uma noz da prateleira, quebrou e colocou na mesa. Xixi. Goldan abraçou a noz e comeu rapidamente. Sofong, o que faremos hoje? Caçar? Liu Y Men perguntou. Iremos à praia, o sal está acabando. Respondeu pensativo. Teremos que dormir fora. Os olhos escuros de Van brilharam. Sim, traga os sacos de dormir. Ele assentiu. Ferver sal leva tempo, então era preciso ficar. Van, coma mais, não tenha pressa. Sofong riu. Já estou cheia. Ela respondeu doce. Apenas 5 tigelas, como pode estar cheia? Disse calmamente. As irmãs Liu ficaram surpresas e contiveram um riso. Sofong. O rosto bonito de Van ficou vermelho, ela o olhou zangada. Seja boa,
Como um pouco mais. Sua voz foi suave enquanto enchia sua tigela novamente. De verdade, não comi tanto. Ela repreendeu, corada, mas comeu obediente. Pegue mais um pouco. Ele sorriu com ternura, colocou outra grande porção de carne em sua tigela, pensando que na cidade comiam pouco, como aqui passariam fome. Chega, deixe algo para a irmã Men e a irmã Tu. Ela abraçou sua tigela, virando. Argue! Liu Men não conteve um arroto suave. O resto é seu. Ele disse divertido, cozinhou muita carne hoje para ela comer. Se Van An cozinhasse, só encheria as 3 meninas, deixando-o com fome. Ainda tem muito. Van An apertou os lábios, olhou zangada mas sorriu por dentro. Coma mais, eu não consigo. Ele amarrou os sacos de dormir. De verdade. Ela continuou comendo. Depois de mais de 10 minutos a panela estava vazia. Ela esfregou a barriga e disse alegre, estou cheia. Beba um pouco de chá de pinho para digerir. Liu Tu colocou uma xícara na frente dela. Obrigada, irmã Tu. Sorriu Van An. Meia hora depois, os 4 desceram com cestos, trancaram a porta e seguiram o riacho. Passaram pelo antigo acampamento, pararam um momento e continuaram. À tarde chegaram à praia com coqueiros. Ué, irmã Men não tem mais medo? Van An perguntou surpresa. Não tenho medo, porque sua Fong está aqui. Respondeu Liu Men, olhando para ele. Brinquem na beira, não vão ao fundo. Ele lembrou. Vamos ferver o sal primeiro. Disse Liu Tu. Certo. Liu Men pegou a jarra de barro e a panela de ferro. Liu Tu juntou cascas de cocô secas, acendeu o fogo e colocou as panelas. Pronto, vão agora. Só Fong sentou na areia, vigiando o fogo e o mar. Vamos trocar de roupa. Liu Men alegremente pegou trajes de banho de pano grosso que tinham costurado. Vão, gritem alto se precisarem. Ele disse acenando. Entendido. Van An respondeu doce, correu com Men para o coqueiral. Ele controlou o drone e esperou. Depois de mais de 10 minutos, as 3 voltaram de Maiu e ele o lançou. Aqueçam primeiro. Só Fong chamou. Certo. Liu Men parou e fez exercícios, as irmãs seguiram e depois entraram no mar. Ah, me atacou de surpresa. Liu Men retaliou, jogando água em Van An e até em Tu. As 3 meninas riram e brincaram na água rasa. Só Fong se sentiu aliviado, enquanto não fossem fundo estava seguro. Mexeu as panelas com uma colher de madeira, sempre vigiando a praia. Um pouco entediante, vou fazer uma escultura de areia. Ele se levantou, empilhou a areia, moldou com madeira, adicionando mais para ajustar. O tempo passou devagar, as 3 se cansaram e caminharam na praia, às vezes pegando algas, às vezes conchas e caracóis, divertindo-se muito. Capítulo 515. Procurar uma oportunidade de chutá-los. Adivinha? Só Fong sorriu sem se virar. Sou eu. Os olhos nacarados de Van An estavam cheios de hesitação. Correto. Só Fong virou-se e bateu palmas uma vez. Ah! Van An ficou surpresa, apenas falou de improviso. Espera, logo estará pronto. Só Fong abaixou a cabeça e continuou trabalhando com cuidado, a madeira em suas mãos girando habilmente enquanto esculpia o rosto de uma jovem, vívido e real. Depois usou areia fina para moldar o corpo, transformando as pernas em uma cauda de peixe. Ah! Só Fong, estás a fazer uma sereia. Liu Mon pisou na areia fina e voltou à margem aproximando-se. Esta é Van An, disse Liu Tu, assustada. Versão sereia de Van An, bem sedutora, ombou Liu Mon. He, já parece muito. Van An resmungou e sentou-se de pernas cruzadas a observar Só Fong finalizar a estátua de areia. Uma vida assim me dá inveja, suspirou Nugu Tin Inuit. Sim, longe da cidade barulhenta, concordou a mim, ótimo, fazer estátuas de areia,
cuidar de pequenos animais e às vezes banhar-se em fontes termais. Nungut inclinou a cabeça, cheia de sonhos. Lembrem-se, os outros concorrentes ainda se preocupam com comida, acrescentou Vuon Lao admirado. Não havia como criticar o grupo de Sofong, viviam com estilo na natureza, sempre encontrando maneiras de se entreter, muito diferentes dos outros. Tividin apertou os lábios, olhando para a tela, concentrada em Sofong esculpindo. Então vamos ver os outros concorrentes. Amin mudou o assunto. A câmara moveu-se e mostrou Tran Shihai e sua equipa. Tudo carne, devemos agir. Trioula engoliu e os olhos brilharam ao ver o rebanho de servos. Espera um momento, disse Akung em voz baixa, perante o rebanho, ele queria muito, por isso devia ter cautela. Até quando esperar? Já estamos a olhar há meia hora, murmurou Triouloi. Não pode ser mais paciente. Tran Shihai disse friamente. É. Triouloi ficou sem palavras e calou-se. Tinham passado 5 ou 6 dias sem comer carne, este rebanho fora avistado um mês antes, mas até agora só apanharam um veado jovem, comer carne uma vez por dia não duraria uma semana. Naquela vez foi Akung quem agiu. Parem de discutir. Triouloi puxou a manga do irmão. Entendido, respondeu Triouloi com expressão sombria. Relutante, olhou para o irmão e perguntou baixo, e agora, o que fazemos? Como antes. Na primeira vez, Akung usou uma corda com pedras nas extremidades, lançou-a a girar e por inércia envolveu a presa. Fazemos isso outra vez. Tran Shihai perguntou. Combate corpo a corpo. Akung respondeu calmamente. Estás a brincar? Antes de te aproximares os servos fogem, zombou Triouloi. Irmão, cala-te, cortou Triouloi zangado. Akung, faz com que se calem. Tran Shihai disse severo. Está bem. Akung virou-se, cerrou os punhos com um som forte. Não briguem, mantenham a paz, disse Triouloi apressadamente. O rosto de Triouloi tremeu ao ver os músculos de Akung, sabia que não suportaria um soco. Akung parou e olhou para Tran Shihai. Pensem primeiro em como apanhar os servos. Tran Shihai disse em voz baixa. Milímetro. Akung assentiu, sabendo que a aliança não duraria, já havia fissuras. Vocês circundem e empurrem-nos por aqui, deixem o resto para mim. Akung apontou e organizou o plano. Entendi. Triouloi assentiu e foi para a posição indicada. Triouloi saiu em silêncio também, percebendo que só cooperando poderiam caçar, senão, haveria sopa de ervas na noite. Procurem a oportunidade de chutar. Tran Shihai sussurrou. Milímetro. Akung assentiu. Tran Shihai sorriu desdenhoso e deslocou-se para outra posição para ajudar a conduzir o rebanho. Maldito urso, músculos impressionantes. Triouloi resmungou por fora, frustrado por dentro. Se continuassem assim, acabariam por se separar. Embora ele quisesse isso, preocupava-o que sem a habilidade de caça de Akung, ele e o irmão ainda conseguiriam carne? Passados mais de 10 minutos. Achou que o irmão e Tran Shihai estariam prontos, saiu da mata, fingindo ferocidade para com os servos. O rebanho assustou-se e correu na direção contrária. Au! Do outro lado, Triouloi saltou e uivou para os assustar. Depois Tran Shihai apareceu, os três coordenaram e encurralaram o rebanho. Tum tom tom. Os servos assustados correram na direção de Akung, pensando ser a saída, sem saber que ele os esperava em emboscada, deixando-os cair na armadilha. Em pouco tempo o rebanho entrou na mata perto do esconderijo de Akung. Capítulo 516. Pela carne, paciência. Tum tom tom. O rebanho de servos avançou, correndo pelas árvores em sua direção. O primeiro passou, depois o segundo, em seguida o terceiro. No sexto, Xiong agiu, deu um passo lateral, braços abertos, segurando um servo de frente, os outros fugiram em pânico. Agarrou-lhe o pescoço, a inércia os derrubou. Rangeu os dentes, virou,
prendeu o animal embaixo de si, torceu-lhe o pescoço com toda a força. Seu rosto escureceu, braços firmes como ferro. O tempo arrastou, a manada sumiu, só ele restou segurando a presa. Tum tum tum. Os irmãos Zhao e Shen Zishi chegaram, olhos brilhando. Que servo enorme! Zhao Lei exclamou, o jantar estava garantido. Realmente o pegou, incrível! Zhao Loi gritou. Enfim uma grande caça. Shen Zishi assentiu, isso alimentaria por um tempo. Me dê a faca. Ei Xiong rosnou. Shen entregou, ele apunhalou sob o queixo, segurou até a morte. Jogou a faca, levantou-se, verificou os ferimentos. O impacto fora feroz, um homem comum teria voado, além de ter levado coices várias vezes. Não é nada. Respondeu frio, apenas hematomas. Vou aumentar sua recompensa. Shen bateu em seu ombro. Ei Xiong silenciou. Levem ao abrigo. Shen ordenou. Sem problema. Zhao Lei conteve o irmão furioso, sussurrou, irmão, não é hora. Eu sei. Zhao Lei rangeu os dentes, engolindo raiva pela carne. Os dois levantaram o servo, seguiram para o bambuzal. Ao menos serve. Shen murmurou, acompanhando. Ei Xiong ergueu os olhos, o sol caía a oeste. A noite se aproximava. Bang bang. Enquanto isso, Yuan e Su Feng procuravam caranguejos de coqueiro no bosque. Su Feng, é primavera, ainda há caranguejos? Ela fez biquinho, já meia hora sem ver nada. Será que comemos todos? Cobriu a boca, rindo. Não comemos tantos. Ele sorriu, o bosque era imenso, impossível extingui-los, exagero pensar nisso. Su Feng, aquele é um caranguejo. Seus olhos brilharam, apontou a copa. Sim, subiu lá. Ele lembrou que trepam e quebram cocos no alto. E agora, vai subir? Ela perguntou. Não, afaste-se, vou derrubá-lo. Arregaçou mangas, abraçou o tronco, músculos tensos, sacudiu a palmeira até balançar cocos. Clac! O caranguejo caiu, junto a cocos maduros. Ela correu, pisou nele para não fugir. Vamos ver se há mais. Ele o amarrou rápido, jogou na cesta. Um não bastava para 4, precisavam de 5, além de da Wei Wang. Procuraram até anoitecer, já havia 4 grandes. Vamos, voltar. Ele segurou sua mão. Su Feng, onde estão? Da praia veio o grito de Liu Yimen, luzes do fogo. Aqui. Yuan acenou. Ainda bem, quase trouxe tochas. Liu Yimen suspirou. Está tudo bem. Su Feng ergueu a cesta, sorriu, festa de caranguejo de coqueiro. Frutos do mar são fáceis, amanhã pescamos. Ele riu. Certo, vivendo no litoral é obrigação. Yuan assentiu. Voltemos, senão tu se preocupa. Ela instou suave. Está bem. Ele a guiou. Logo chegaram à areia. Liu Yitu já cozinhava, panela e jarro fervendo água doce. Ao ouvi-los, virou-se aliviada, perguntou, como foi a colheita? Nada mal, se não fosse a noite, pegaríamos mais. Su Feng deixou a cesta. Basta, guarde para depois. Yuan ralhou leve, arregaçando as mangas para ajudar. Capítulo 517, Capim-rabo de raposa. Crepitar. Na floresta de coqueiros, perto da praia, uma fogueira ardia. Os 4 se sentaram juntos, cozinhando caranguejos de cocô e sopa de frutos do mar. Clac clac. Irmã Men, aguenta só mais um pouco, logo ficará pronto. Van An sorriu docemente para Doan Doan. Está bem, posso esperar. Liu Men apertou os lábios, fingindo não estar ansiosa. Liu Men, sua baba vai cair. Liu tu sussurrou. Sério? Liu Men corou, limpando rápido, de fato um pouco molhada.
Beba água de cocô. Sofon quebrou um cocô e entregou. 317. Obrigada. Liu Man riu, abraçou o cocô e bebeu, matando a sede. Uns 15 minutos depois, a sopa e os caranguejos cozidos estavam prontos sobre uma rocha limpa. Vou moer um pouco de raiz forte, ficará melhor. Van murmurou, tirando ervas de uma cesta, moendo como molho. Liu Man não esperou, quebrou uma pata de caranguejo, descascou e colocou a carne na boca, olhos cheios de alegria. Ainda tão delicioso. Coma mais se gosta. Sofong sorriu. Parece slogan de propaganda. Van riu com os olhos. Entre risos, o jantar terminou em meia hora, cascas empilhadas ao lado do fogo. Onde dormiremos hoje? Sem abrigo. Van perguntou. Não precisa, a praia é segura, da próxima vez faremos redes, agora dormimos na areia. Sofong disse suave. Está bem. Van assentiu, estendendo o saco de dormir na praia. Depois do jantar, ferveram mais água do mar, encheram tubos de bambu com sal, suficiente por um tempo. Ah! Vamos dormir já. Liu Man bocejou, a brisa trouxe sono. Durmam cedo, amanhã levantamos cedo. Sofong instou. Sim. As três responderam, tiraram sapatos e entraram nos sacos, a areia macia era confortável. Crepitar. Sofong acendeu uma tocha, a noite ficou fria no litoral. Sofong, ainda não dorme? Van perguntou. Já vou, durma primeiro. Sofong falou gentil, planejando vigiar. Não fique até tarde. Van sussurrou e fechou olhos. Sofong ajeitou os sacos, depois sentou ao fogo. Ondas. Ah! Liu Man estalou os lábios, abriu olhos, um novo dia começou. Moveu o braço da irmã, acostumada. Tão lindo. Ela se espreguiçou, mostrando curvas, olhando mar e céu. Bom dia. Sofong voltou com cocos. Ah, já acordado. Liu Man exclamou, olhando o saco ainda ocupado. Sim, achei cocos, logo comeremos. Sofong deixou, acordou cedo pelo relógio biológico. Prepararei café, depois iremos buscar frutos do mar. Liu Man acendeu o fogo. Logo a outra e Liu Tu acordaram, lavaram e comeram. Após mais de meia hora, arrumaram e foram à costa rochosa. Será que pegaremos peixe grande desta vez? Van esperou. Se tiver sorte, até tubarão é possível. Sofong brincou. Van olhou, se pegar tubarão, dou você primeiro. Quem come quem ainda não se sabe. Sofong bagunçou o cabelo da garota. Chegaram às rochas, o mar recuou e voltou a subir. Cuidado. Sofong alertou, descendo primeiro. As três seguiram, viram caranguejos escondidos, apanhados por Liu Man. Quer fugir? Sem chance. Ela os colocou na cesta. Sofong sorriu, foi a uma poça grande. Parece que a sorte é boa hoje. Disse, vendo o peixe abanando cauda sob a areia. Logo, o peixe foi apanhado e colocado numa poça. Os quatro trabalharam, procurando poças, pegando camarões e caranguejos. Depois Sofong preparou anzóis, pescaram à beira-mar. Em meia hora, cada um pegou um peixe, a maré subiu e pararam. A colheita de hoje não está ruim. Van sorriu, colocando o peixe na cesta. Bom. As três subiram, Sofong atrás protegendo. Ah, tanto capim-rabo de raposa. Os olhos de Liu Man brilharam. Como não vimos antes? Capim-rabo de raposa, um tesouro. Os olhos de Sofong brilharam, sabia que teria comida. Capítulo 518. O ancestral do milheto. Isto é capim-rabo de raposa, pode ser comido. Sofong sorriu ao falar. Hã? Capim-rabo de raposa também pode ser comido.
Liu Y Mon segurava um talo nos lábios, balançava na brisa. Ela o arrancou rápido, hesitou um momento e colocou na boca para mastigar. Pupu. Seu rosto se contraiu, lábios franzidos, logo cuspiu tudo, língua enrolada enquanto exclamava, amargo demais. Ainda não terminei, o capim precisa ser processado para ficar saboroso. Só Fong riu, não esperava tanta pressa. Aqui, irmã Mon. Van pegou depressa um tubo de bambu com pouca água. Clins clins. Só Fong, como se come o capim? Perguntou Liu Y Tu curiosa. Pode ser moído em farinha para bolos, mas sozinho tem gosto ruim, melhor misturar com tubérculos cozidos. Só Fong explicou brevemente. Ela se sentou, pegou a faca militar e começou a colher. Bolos de farinha, faz tempo que não como. Liu Y Tu se surpreendeu, depois ajudou a irmã a cortar o capim. Será que isso basta para nós 4 em uma refeição? Van ergueu o cesto meio cheio. Sim, com tubérculos basta. Só Fong assentiu. Então vamos logo. Van levou o cesto. Sim, ou o peixe vai estragar. Só Fong olhou para o cesto de peixes mortos. As 4 apressaram-se. Por volta das 3 horas voltaram ao acampamento. Finalmente de volta. Liu Y Mon abriu o portão, suspirando ao ver coelhos correndo. Cric! Só Fong fechou o portão, levou o cesto ao riacho. Os peixes precisavam ser limpos e defumados. Primeiro bater as sementes, lavar impurezas, depois secar ao sol e moer em farinha. Só Fong disse. Entendi. Van assentiu, levou o cesto à cabana e começou. Estendeu esteira, pegou o capim e bateu as sementes. Parece debulhar arroz. Liu Y Mon sentou-se à frente ajudando. Ah! Irmã Mon sabe bastante. Van se surpreendeu. Claro, não me subestime, já fiz trabalhos rurais. Mon disse orgulhosa. Sério? Van perguntou. Na verdade caçou uma galinha alheia, sem dinheiro para pagar, foi punida a debulhar arroz. Liu Y Tu revelou. Entendi. Van riu cobrindo a boca. Irmã. Mon protestou. Sempre me expõe. Murmurou. Agora é limpar impurezas. Van sussurrou, colocou sementes em água de jarra de barro, mexeu até flutuar penugem. Retirou com colher, repetiu até limpar bem. E depois? Mon perguntou. Secar, mas se quisermos bolos hoje à noite, usar fogo. Van disse suavemente. Entendi. Mon acendeu fogo, limpou mesa. Van pegou sementes escorridas, espalhou sobre calor meia hora depois, virando, secaram e exalavam aroma. Parece milheto. Van murmurou, guardando em jarra. Parece milheto porque é ancestral do milheto. A voz de Só Fong soou atrás. Ah, sério? Perguntou surpresa. Sério? Liu Y Tu ficou atonita. Isso não estava em livros. Claro, nossos ancestrais melhoraram o capim até virar milheto, processo chamado domesticação. Só Fong explicou animado. Ter capim significava que no futuro haveria milheto. Isso se ligava ao pacote do mês passado, aberto há 4 dias, com prêmio de plantas. Poção de melhoria vegetal primária. Continha 8 fórmulas, capaz de melhorar muitas plantas, inclusive capim. Também podia ser usada com líquido nutritivo, ajudando o crescimento e melhoria. Naquele momento o chat explodiu, mensagens surgiram. Só Fong fala a verdade? O capim é ancestral do milheto. Sim, há dados online, é sabedoria ancestral. Como esperado da Enciclopédia Viva, depois cortarei capim para provar. Capítulo 519 Tornar-se professor. Su Feng disse que eram coisas que ela não sabia, pelo menos seu conhecimento atual não incluía isso. Então é assim, Su Feng, acho que você poderia ser professor de biologia, sabe de tudo. Liu Y Men disse surpresa. Exagero.
Su Feng riu. Acho que faz sentido. Liu Y tu concordou. Ensinar outros a sobreviver na selva. Su Feng zombou de si. Hehe, muitos gostariam de aprender. Van An sorriu. Pare de pensar, moa para ver se podemos fazer bolo. Su Feng disse. Era uma ferramenta para moer remédio, como tigela grossa com bastão 10 vezes maior que hashi. A garota pôs sementes, moeu devagar, logo virou pó fino. Pronto. Liu Y tu foi ao fogão, abriu panela de ferro, pôs água, batata doce, tampou. Ela perguntou, quanto tempo cozinhar? Olhe a panela. Su Feng murmurou, pegou o jarro, misturou cinza e água, esperou sedimento. Su Feng, macarrão também precisa água de cinza? Liu Y Men perguntou. Sim, contém carbonato de cálcio, deixa a massa elástica. Su Feng sorriu. Entendi. Liu Y Men acenou. Na cidade não precisa. Su Feng disse. Certo. Liu Y Men respondeu. Feito. Liu Y tu trouxe batata doce descascada fumegante. Murmurou, se tivéssemos ovos seria melhor. Esperar galinhas selvagens botar, quem sabe quando. Liu Y Men olhou jaula. Ave quase não descia. Água deve estar boa. Van An disse baixo, pôs batata, amassou. Logo farinha e batata misturadas. Ah, não higiênico. Por que sem luva? Está à toa? Suas mãos são mais limpas que sua boca. Chata, aqui não tem luva, Su Feng deve fazer. Com luva a massa não tem alma. A massa ganhou forma, ela continuou amassando. Adicione água, só pouco. Van An lembrou. Ok. Liu Y tu verteu. Basta, ela perguntou. Sim. Van An confirmou. A massa verde claro parecia saborosa. Ponha óleo. Van An disse. Quanto? Liu Y Men tinha tigela de óleo. 1/3. Van An estimou. Está bem. Liu Y Men despejou. Após amassar mais, a massa ficou pronta. Bonito, mas e sabor? Van An riu, cortou em fios. Eu cozinho. Su Feng arregaçou, viu a água ferver. Hehe, ansiosa. Liu Y Men sorriu. Não vai decepcionar, Su Feng cozinha bem. Olhos de Van An brilharam. Ela lembrava a noite na pousada quando ele fez macarrão. Desde selva, ela cozinhava e ele caçava. Me deixa mais animada. Liu Y Men sorriu. Su Feng sorriu, cortou cogumelos, peixe e carne na panela. Massa. Estendeu mão. Aqui. Van An entregou. Su Feng pôs massa, mexeu com hashi. Depois adicionou camarão e marisco. Por fim serviu macarrão com carne, mar e caldo, prato completo. Fazer massa demandava tempo, então só uma tigela para provar. Olhos da garota brilharam ante macarrão verde com peixe e frutos do mar, muito tentador. Capítulo 520 Fertilizante. Liu Y Mon não conseguiu esperar, com os pauzinhos na mão engoliu saliva e disse, só de olhar já parece delicioso. Slurp, macarrão escorregadio. Ela pegou o macarrão e sugou ruidosamente, enchendo a boca. E então? Sofon perguntou gentil. Muito saboroso e elástico. Liu Y Mon mastigava com olhos brilhantes, erguendo o polegar. Deixe-me provar. Liu Y tu curiosa pegou o macarrão e colocou na boca. Slurp, macarrão escorregadio. Ela comentou, realmente gostoso. Guarde um pouco para mim também. Van largou a faca e correu. Tem mais, vou cozinhar de novo. Sofong riu e voltou a ferver outra porção. Muito elástico, deve ser pela cinza, água e inhame. Os olhos de Van brilhavam de alegria, finalmente comia macarrão. Meia hora depois,
as irmãs descansavam cheias, 2 grandes tigelas vazias à frente, sem uma gota. Que cheia estou! Liu Mon suspirou feliz. Slurp, macarrão escorregadio. Van ainda comia. Van quer mais uma tigela. Sofong pôs a mão na tigela, ele também estava cheio. Já chega, comi muito. Van assentiu. Ele largou a tigela e perguntou baixo, mesmo suficiente? Suficiente. Van respondeu tímida. Então está bem. Sofong sorriu carinhoso, se não teria de cozinhar carne já que o macarrão acabou. Slurp, macarrão escorregadio. Van comia bocado a bocado. 15 minutos depois deixou a tigela totalmente satisfeita. Muito cheia. Ela acariciou a barriga contente. Esta floresta tem muita grama rabo de raposa. Sofong sorriu. Planejava plantar no quintal para experimentar remédios. Pensando nisso, foi à prateleira de madeira, buscou potes de cerâmica, verificou ervas, notando que faltavam muitas. Amanhã preciso colher mais na floresta. Murmurou. Sofong, o que diz? Van perguntou curiosa. Nada. Sofong sorriu. Tão misterioso. Van fez biquinho. As irmãs descansaram e depois limparam pratos embaixo. Meia hora depois, os 4 sentaram à mesa de madeira jogando mahjong. Na manhã seguinte, sol brilhante, mais um belo dia. Após o café, as 3 garotas tomavam chá quente relaxadas. Sofong, vai sair? Van perguntou ao vê-lo com o cesto de bambu. Sim, vou colher ervas, volto à tarde. Sofong sorriu. Não se preocupe, só pela floresta. Ele acariciou a cabeça da moça e disse suave, quer ir comigo? Sim. Van sorriu doce e levantou-se para preparar. E vocês? Sofong olhou para as irmãs. Não vou. Liu Tu respondeu suave, retirando discretamente a mão da cintura da irmã. Então vamos. Van levou o cesto e a pequena faca. Liu Mon da janela acenou. Cuidem-se, voltem cedo. Entendido. Sofong não virou, apenas acenou e fechou o portão. Liu Mon os observava, perguntou com beiço. Mana, por que não me deixa ir? Para dar-lhes tempo juntos. Liu Tu explicou suave. Ah, entendi. Liu Mon olhou pela janela. Embora quisesse ir, sabia que desde que viviam juntas o casal mal tinha tempo a sós. Ela se virou entediada. Então o que fazemos agora? Arrancar ervas. A horta está cheia, e também precisamos adubar. Liu Tu respondeu, lembrando-se do que Sofong dissera antes de ir à praia. Certo. Liu Mon se espreguiçou. Desceram, cruzaram a ponte de madeira para o outro lado do riacho. Liu Mon perguntou intrigada, Mana, pergunto-me, é a terra ou o que faz o inhame e outras plantas crescerem tão rápido? Não sei. Liu Tu balançou a cabeça, os inhames quase prontos, feijões e berinjelas também cresciam rápido. Mana, és mesmo estudante de biologia? Liu Mon brincou. Liu Tu contraiu a boca, sem resposta. Ela olhou séria. Cale-se e arranque as ervas. Sim, entendido. Liu Mon riu, até saudou, e se agachou para arrancar. Cuidado, não arranque as ervas medicinais. Liu Tu advertiu. Vendo a irmã cuidadosa, tranquilizou-se. Então Liu Mon cutucou e perguntou, disseste adubar, mas acho que não temos fertilizante. Liu Tu apertou os lábios, só. Pensar em fertilizante dava dor de cabeça. Mana? Liu Mon chamou. Quem disse que não temos? Liu Tu respirou fundo e olhou para o outro lado do riacho, sob a casa de madeira.